história de vida se confunde com a história do rally. São 30 anos de determinação e muita coragem. Eu converso hoje com o piloto Luiz Tedesco. O Palavra Aberta já está no ar. Ô Luiz, lendo um pouco sobre o significado da palavra rally, hoje eu li que rally vem do francês e significa passeio. Mas de passeio não tem nada, né? Não, na verdade o rally de velocidade, que é a categoria que a gente faz, de passeio não tem nada. A gente só passeia quando a gente está fazendo um levantamento da prova antes do rally, no dia do rally. A gente acelera com tudo, e tentando tirar o máximo do carro, né, e o máximo da dupla também. O que consegue enxergar? Não, a gente enxerga tudo. Na verdade, a gente enxerga tudo porque se a gente não enxerga, a gente bate. Né? E como a estrada de rally... Mas muita lama? Às vezes sim, né? Quando está chovendo é lama, quando não está chovendo a gente encontra um piso às vezes bom, às vezes um piso ruim. E nem mesmo a gente passando no mesmo percurso. Algumas vezes a mesma curva é a mesma curva, porque às vezes pode ter uma pedra que um outro carro deixou, vai formando valetas. Então a gente tem que estar sempre olhando com muita atenção a estrada para poder ter a reação dentro do carro o mais rápido possível. Fundamentalmente, o que precisa mais no rally? Concentração, disciplina? Precisa de tudo, né? Coragem. Tu precisa de tudo. Na verdade, tu tens que ter uma boa equipe, tu tens que ter um carro muito bem construído, tu tens que ter um navegador que te dá a confiança de tu poder acelerar, porque o navegador, a gente costuma dizer que são os olhos do piloto no rally de velocidade. Mesmo o piloto tendo feito o levantamento junto com o navegador, e o piloto tendo uma lembrança do que vai acontecer, ele espera o navegador, a gente tem uma expressão que chama cantar, né? Que é falar a curva, como é a curva, para ele realmente entrar acelerando. O piloto também precisa ter muita concentração. Rally de velocidade, quanto tempo leva em média? Provas do Campeonato Sul-Americano, que a gente vem correndo nos últimos anos, são 3 dias de rally, né? Então a gente corre em torno de 50 quilômetros e a gente tem uma parada, depois a gente corre mais 50 quilômetros, uma parada por dia. Então são 3 paradas por dia, no outro dia a gente levanta cedo e corre mais o dia inteiro. Então leva em torno de 2 horas e meia de cronômetro. E cansa muito? Eu te digo que eu me divirto mais do que canso. Quando a gente fala 30 anos, você ainda é muito jovem. Começou muito cedo a brincar, foi uma brincadeira essa coisa do rally na tua vida? Foi, a gente começou já desde a época de colégio, coisa e tal. Apareceu um anúncio no jornal que ia ter um rally de regularidade, convidei um amigo meu, chama Milton Lira, deve estar nos assistindo aí, e vamos lá, vamos ver como é que funciona, vamos lá. Foi um desastre. E eu continuei a carreira, o Hamilton ficou. Daí era um carro normal de vocês? Era o rally de regularidade, era um carro de rua, meu carro de passeio, né? E sem equipamento nenhum, só com odômetro mesmo, uma maquininha de 4 operações, e a gente saiu acelerando. Só que como era um rally de regularidade, dependia muito do navegador, não estou botando a culpa nele, mas dependia muito dele, porque ele dizia onde é que a gente tinha que ir e a velocidade que a gente tinha que andar. E acabou a gente se perdendo e ficamos pelo caminho. Você mandou para outro lado, então? Completamente. Mas ali tu fosse mordido pela mosquinha azul e o negócio começou. Exatamente, o rally começa assim, né? O rally de velocidade foi onde eu conheci o automobilismo. Dali eu descobri que existia o rally de velocidade, também existe o rally de caminhonete, que hoje é chamado cross country, e que também é que nem o rally dos Sertões que tem, o rally Dakar. Né? Aí mas são eu me carros identifiquei. 4x4 daí quando são carros 4x4, 90% carros 4x4 no de caminhonete. Mas eu me identifico muito com o rally de velocidade, porque a gente conhece o percurso antes, a gente tem uma segurança espetacular dentro da prova. Conhece, mas não conhece muito, né? São 2 passadas que a gente tem que dar. Tecnicamente pra... é o suficiente. Então, eu usando a minha experiência e a memória que eu tenho, eu consigo ter mais ou menos um diagnóstico da prova inteiro, né? E aí o navegador só vem me confirmando o que eu tenho que fazer. E essa sintonia com o navegador é muito importante. Isso precisa de uma sintonia para vocês encontrarem o parceiro ideal? Precisa porque a gente vai, por exemplo, cada navegador ele tem que se adaptar ao piloto, não é o piloto que se adapta ao navegador.
Então, eu sou um piloto fácil de lidar, vamos dizer dessa forma, né? Eu passo tudo que eu preciso do navegador e na hora da prova, se, por exemplo, se a gente está ainda recém começando um navegador novo, a gente tem algumas informações, mesmo calado eu consigo passar para ele através das mãos. E quando é um navegador esperto, pega na hora e realmente o navegador precisa estar em sincronia com o piloto, porque ele dá o ritmo para a gente acelerar. No momento que ele não canta uma curva, que a gente fala cantar, né? ou ele atrasa um pouco, automaticamente eu já tiro o pé porque eu já não estou sentindo mais confiança nele. Quando fala tirar o pé, esse pé está em quantos por hora? Quantos quilômetros por hora? Ah, depende, né? Qual é o máximo que mas chega? Não é tirar o pé assim, a gente alivia um pouco, né? Alivia para fazer a curva. Mas no rally a gente já chegou a uma velocidade máxima de 195 km por hora, né? Que era uma reta, tudo bem, mas é 195 km por hora. Numa estrada de chão irregular, a velocidade é bem grande. E tu começasse numa época que as coisas eram mais difíceis realmente, né? Que tinha que pegar o carro e tem que montar o carro. Isso precisa um piloto de rally conhecer o carro como um todo. É bom, é muito bom conhecer, até mesmo porque o carro pode te dar uma pane na prova. E ali naquele momento tu precisa consertar o carro. Tu não vai ter a tua equipe, a tua estrutura inteira no meio do percurso. Então é muito bom tanto o piloto quanto o navegador ter um conhecimento de mecânica para tu poder na hora ali resolver um pepino até tu chegar no teu apoio mecânico e fazer o reparo necessário. Tanto é que a gente costuma dizer, olha, não pode faltar arame, a língua de sogra que chama, e uma boa câmera de ar, para poder fazer um gatilhaço ali e conseguir chegar no final. Tem que ser um pouco mecânico, um pouco escoteiro, mas eu quero saber muitas histórias dessa trajetória depois do intervalo. Até já. E seguimos a conversa com o Luiz Tedesco, campeão brasileiro de rally. Ô Luiz, são 30 anos de rally, deve ter muita história para contar, muita coisa assim que marcou a tua vida, né? Na verdade as vitórias são as que mais marcam a gente, né? E principalmente em alguns lugares que a gente tem muitos fãs. Então realmente a pessoa, tu vê que eles estão lá nas curvas torcendo e coisa e tal, e tu quer dar o teu máximo para poder chegar lá e comemorar com eles no final, né? E tem os fãs de carteirinha, aqueles que estão sempre lá. Tem, o que a gente recebe de e-mail, de mensagens, quando é que tu chega, vamos comer um churrasco lá em casa. São pessoas que até a gente nem conhece, né? Mas eles se identificam tanto com a gente que a gente recebe muita mensagem. E isso é que faz a gente continuar no rally, né? Que são 30 anos, o pessoal já me perguntaram, poxa, vai parar quando, né? Eu disse, vou parar enquanto eu não achar que eu esteja mais competitivo. Enquanto eu estiver competitivo e ganhando alguma coisa, a gente está acelerando. E os carros são realmente seguros? A gente recebe uma norma da Federação Internacional de Automobilismo, onde existe um regulamento que a gente tem que cumprir. Então a gente coloca o Santo Antônio no carro, que são aqueles ferros que a gente vê dentro dos carros de corrida. Os bancos são um banco concha, onde eles encaixam no piloto e no navegador. E a gente usa um cinto 6 pontas, que pega nos ombros, pega na cintura e pega por baixo das pernas. E se por acaso o piloto ou o navegador vem a capotar, a gente fica literalmente sentado dentro do carro com as 4 para o ar. Também tem um sistema de extintor de incêndio, onde tem um acionamento interno e externo, caso o piloto navegador tenha algum problema, eles não conseguem acionar, se o carro pegar fogo, alguém de fora, a parte de segurança já sabe manejar e sabe puxar esse extintor de incêndio, além da parte de suspensão, a parte de preparação de motor. Então realmente os carros são bem seguros, a gente já teve alguns acidentes que não aconteceu nada, graças a Deus. E já aconteceu de capotar? Já, a gente já capotou diversas vezes, já tive capotagem de ficar, por exemplo, no Chile, o campeonato em 2000, eu estava prestes a ser campeão com uma prova de antecedência e a gente tinha largado o último trajeto, que eram 20 quilômetros, eu vinha quase 40 segundos na frente de um chileno local e era só chegar para comemorar o título antecipado e eu acabei batendo numa pedra com a roda, amassou o aro, a pinça de freio acabou não acionando os freios e numa curva eu caí dentro de um chiqueiro. Então a gente caiu meio de lado, eu só vi o nhoque, que eram os porcos ali querendo saber o que estava acontecendo na casa deles, né? E já teve capotagem também do carro ficar com as 4 para o ar. Foi uma capotada bem lenta e eu disse para o navegador, tu fica aí que eu vou desvirar o carro.
E do nada apareceu mais 2, 3 pessoas, a gente conseguiu desvirar o carro, entrei no carro, segui no rally, a equipe construiu o carro de novo para mim, a gente caiu de primeiro para sétimo e acabou chegando de segundo. Então, tem um monte de histórias aí que tem adrenalina. Tem adrenalina pura, mas isso mostra a segurança que a gente tem nos carros de rally. Eu costumo ver na televisão o pessoal falando de Fórmula 1, mas o pneu não tem aderência. Pô, vai andar de rally na lama, então vamos ver como é que pra ver né? O que é aderência. Eu fico reclamando do pneu, fico reclamando que não tem área de escape, fico reclamando disso. Pô, o rally realmente tu anda sempre no limite, sempre nas curvas andando de lado e tu não tem nada. Então o risco é muito eminente. E muito difícil ter um acidente assim que tenha uma consequência mais grave. E Luiz, e as premiações? Quais foram as mais marcantes nessa trajetória? Olha, o primeiro título, né? O primeiro título realmente foi importante. Depois a gente teve as 2 etapas da América do Sul, que a gente correu na Argentina, que valiam pela etapa do Mundial, onde a gente ganhou em 98 e ganhou em 2000, sendo o único carro brasileiro, o primeiro carro a tração simples. Então, e agora os últimos 2 títulos, né? Que ano passado a gente ganhou o Campeonato Brasileiro e Sul-Americano, onde até foi um desafio bem grande para mim, porque no início do ano disseram para mim que eu não ia ser campeão brasileiro, né? Porque estava entrando uma gurizada nova e coisa e tal. Eu disse, vamos ver. Quantas vezes campeão brasileiro? São 16 campeonatos brasileiros e 7 sul-americanos. Fora as provas fora que a gente fez. Esqueci de comentar uma prova na Suécia, que eu fui correr também, a gente andou muito bem, ganhou na categoria, 8º na geral, com um carro praticamente standard, então foi bem legal. E a estrutura para essas viagens, como funciona? Imagino que na Suécia tu não conseguisse levar o teu carro. Não, aí eu aluguei toda a estrutura, né? Só fui com corpinho, macacão, capacete, e lá tinha toda a estrutura com uma equipe extremamente profissional, a gente fez um teste antes e foi para a corrida. E aqui no Brasil a gente tem a nossa estrutura própria, né? A gente tem um motorhome, nós temos uma carreta, o nosso motorhome pode levar até 2 carros dentro dele e ainda dormem 8 pessoas dentro. A nossa estrutura realmente é muito boa, mas eu não comecei assim. E hoje muita gente está começando da forma que eu comecei. Ô Luiz, o que você gosta de fazer quando não está correndo, quando não está ligado ao carro de rally? Como é que é a estrutura familiar? É difícil não estar ligado no rally, é difícil não estar ligado... Mesmo em casa? Na verdade, não no rally, na verdade no automobilismo. Eu sou muito dedicado a isso e, além disso, a gente também tem um site, né, que chama mundorally.com.br, onde eu estou sempre procurando coisas novas e passo para a minha equipe para eles atualizarem isso. Mas eu gosto muito da praia, eu gosto muito do meu barco, né, gosto de estar com os amigos, gosto de fazer churrasco, gosto de cozinhar algumas coisas diferentes, gosto de beber um bom vinho. E a tua família ainda incentiva a continuar no rally? Eles não ficam preocupados? Como foi essa já acostumou, já acostumou. Com aquela mosquinha que me pegou lá na frente, mordeu eles também. Então eles já são acostumados, eles já sabem quando eu tenho que viajar, já sabem da minha TPM antes da viagem, então já me conhecem. Então existe essa preocupação, essa adrenalina começa a funcionar antes? Já começa uma semana antes, porque eu não cuido só... a melhor coisa do mundo seria se eu fosse só o piloto, mas eu sou o piloto, dono da equipe, me meto um pouquinho no site, me meto um pouquinho no marketing, me meto um pouquinho na assessoria de imprensa, então eu estou 24 horas ligado. E além disso, a gente também tem uma estrutura de aluguel de carros. Para quem nunca correu, que é só sentar e acelerar, a gente leva toda a estrutura, o piloto só senta e acelera, no final do rally, entrega a chave do carro, pega o seu avião, pega o seu carro e vai embora. Então é um esporte muito caro. Dentro do automobilismo, posso te dizer de certeza que é o esporte mais barato que tem, né? Do que se tu correr de pistas, até mesmo se tu correr de kart, se fizer um custo-benefício, né? de horas andadas pelo teu investimento. Então, o automobilismo é caro, né? Mas dentro do automobilismo, o rally realmente ainda é um esporte que é acessível a quem quiser começar. Parabéns pela tua organização, dá para ver aqui no teu espaço. E só desejo mais sucesso se isso é possível. Não, com certeza é possível, né? A gente está sempre querendo um pouquinho mais, né? Eu que agradeço aí o espaço no programa de vocês, um programa importante e divulgando aí o nosso esporte. Muito obrigado. Obrigada. Valeu.